Abra a palavra de Deus aí no livro Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18. Os versos de 1 a 5. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Ouviu de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. E aqui nós encontramos verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não seres culpos em seus pecados, e para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Então aqui nós encontramos uma referência àquilo que nós já estudamos na lição da escola sabatina algumas semanas atrás, sobre Babilônia. Nós vamos fazer aqui um estudo, vamos mudar um pouquinho o nosso cenário de temas. E nós encontramos no livro de Gênesis no capítulo 10. Então, Gênesis capítulo 10, nós vamos ver aqui alguma coisa em relação à descendência de, vamos dizer, Noé. Quando você pega o verso 6, fala sobre os descendentes de Cã, um dos filhos de Noé. Diz que Cã, ele vai gerar Acuxe, Misraim, Pute e Canaã. Essa expressão Canaã é que vai dar origem mais tarde à terra de Canaã, os descendentes de Cã. Dos filhos de Cã, há uma acentuação aqui para Cuxi. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Então diz aqui, a primeira expressão que nós encontramos sobre Nimrod é que ele começou a ser poderoso na terra. Outra descrição que nós encontramos de Nimrod foi valente caçador diante do Senhor. Então Nimrod começou a ser poderoso na terra, e diz a palavra de Deus que ele foi valente caçador. Essa expressão valente caçador, fico a imaginar aquele que não tem presa, caça
que possa amedrontá-lo. Diz aqui a palavra de Deus que dentro desse aspecto que nós encontramos em relação a Nimrod, diz que ele, além de ser um valente caçador, começou-se a dizer como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Ou seja, além dele ter uma habilidade, um destemor, diz aqui a palavra de Deus que ele está, vamos dizer assim, desafiando o Senhor. Essa expressão diante do Senhor é aquele que se opõe a Deus. E diz aqui a palavra de Deus que o princípio do seu reino, ou podemos dizer que o início do seu reino, foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Rebote-Ir e Calar. Então o primeiro conceito de um império universal nós encontramos na pessoa de Nimrod. E quando nós olhamos essa questão de Nimrod, que ele é um poderoso caçador diante do Senhor, nós encontramos que ele está desafiando a Deus. E esse desafio nós podemos encontrar no livro de Gênesis, no capítulo 9, quando Deus, no verso 7, mas disse o Senhor: sede fecundos e multiplicai-vos. Então veio uma ordem aqui de Deus: povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então Deus está agora, depois do dilúvio, dando uma ordem para que a terra possa ser, vamos dizer assim, povoada. E Nimrod é aquele que vai querer fazer um desafio a Deus, e nesse desafio a Deus ele quer ajuntar. Vamos ficar na região ali de Sinar e vamos construir um monumento. E esse monumento que ele propõe construir, uma torre chamada Torre de Babel, esta torre, ela tinha como objetivo chegar até o topo do céu. Então vejam bem, uma torre chegando até o topo do céu. Qual que era a proposta? Eles descobrirem a causa do dilúvio, para que não acontecesse mais uma catástrofe, uma calamidade como foi o dilúvio. Então, quando nós encontramos essa expressão diante do Senhor, ele vai usar a sua valentia, ele vai usar a sua coragem, e ele vai, vamos dizer assim, desafiar a palavra de Deus. Dentro desse desafio da palavra de Deus, nós encontramos que, além dele não obedecer o comando de Deus, a ordem de Deus, povoai a terra, ele também juntamente com aqueles que não criam no conceito de Deus. Então Deus havia estabelecido o arco-íris para que, se houvesse algum tipo de chuva, que certamente haveria depois do dilúvio, as pessoas não ficassem amedrontadas e elas ficassem dentro do aspecto assim, do amedrontamento. E aí Deus disse: olha, vou colocar o meu arco, o arco-íris, lembrando do concerto que foi feito com Noé e os 3 filhos que ali saíram e a família de Noé.
E os descendentes agora de Cã, na liderança de Nimrod, estão agora nesse aspecto contrário à palavra de Deus. É interessante, irmãos, o Espírito de Profecia de certas nações diz que muitos não criam em Deus, mas haviam outros que criam em Deus, e eles atribuíam a Deus, vamos dizer assim, um Deus injusto, um Deus tirano. E se eles estavam naquela situação ali, pós-dilúvio, era por causa de Deus. Então, para eles, havia um conceito de um Deus supremo. E esse Deus supremo, ele regia, e então eles estão desafiando esse Deus. Se nós formos olhar o conceito da Babilônia do Apocalipse, são os mesmos conceitos que foram colocados naquele período pós-dilúvio. Vamos combater a Deus, vamos nos tornar famosos, vamos edificar uma torre, vamos usar a argamassa do piche, do betume. É interessante nós fazermos uma diferença entre o betume que Noé usou na arca e o betume que foi usado nos tijolos para levantar a Torre de Babel. Cá foi uma resina vegetal, e na época de Nimrod aqui foi usado os restos daquilo que foi soterrado com o dilúvio. E vocês quiserem chamar isto a origem do petróleo, é isto aqui, tá? Então, dentro desse conceito aqui, vamos entender esse propósito. Tendo essa visão desse quadro, vamos a um outro quadro. Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Aqui nós vamos ter a história de Esaú e, vamos dizer, Jacó. Nós temos hoje um carro fazendo uma concorrência conosco aqui, desvia a atenção, tá? Tá, vamos lá. Ok. Aqui vocês conhecem bem a história, a história de duas crianças no ventre. Vamos concentrar aqui no verso 22. Os filhos lutavam no ventre dela, ou seja, Rebeca. Então disse: se é assim, porque vivo eu. E consultou o Senhor. A mãe, vendo que os dois filhos no ventre estavam lá guerreando, e vai responder o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, o mais velho servirá ao mais moço. Então vamos lá, colocar aqui algumas coisas que nós vamos concentrar aqui nesta manhã. Então, quando nós olhamos para Jacó e Esaú, ali estão dois povos, duas origens. Quando nós olhamos a questão desses dois povos, eles nascem no ventre de uma mesma
obviamente, né? Tem que ser, tá? São gêmeos de uma mãe, mas eles dividirão. E o que acontece? E aí continua a história, vocês conhecem muito a história é bem conhecida de nós, né? Eles estavam lutando ali, um agarrando o calcanhar do outro. Verso 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador. Nimrod, valente caçador. Esaú, perito caçador. O que vocês entendem como perito caçador? É o mesmo espírito, né? Guardem aqui algumas coisas. O que um caçador não pode ter em relação à vítima? Piedade. Uma das coisas uma das paixões que eu deixei nessa terra foi a pescaria. Porque eu pegava o bichinho e eu olhava assim, gente, isso é muito bonito, não pode ir para a panela. Tá certo? E desejo que é pegar, tá certo? Então o caçador é mais situado ainda do que o pescador, né? Então veja bem, ele não pode ter compaixão. Essa palavra piedade, ela dá a ideia de compaixão para nós, né? Ele não pode ter compaixão. O perito caçador está dizendo aqui da habilidade do caçador. Nimrod era valente caçador. Então, Esaú vai se formar uma nação, e a característica aqui que nós encontramos primeiramente de Esaú, além de ter o pelo ruivo, tá? Era a questão de ser um perito caçador. Aí vem a outra colocação. Qual era a motivação da caça para Esaú? Vamos lá. Então no livro nós vamos encontrar aqui no verso 25, capítulo 25, verso 28. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Então, se tinha uma coisa que era motivação para Esaú, era, vamos dizer assim, agradar o pai, o desejo do pai. E às vezes aqui em algumas regiões de Minas, eu fico olhando assim, Isaac comendo a caça do filho, e em algum momento as pessoas dizem, né, pastor, né? Estava tão gostosa que tipo de comida que lambeu os beiços, né? O mineiro usa de uma forma popular essa expressão. Certo é que o pai saboreava aquilo que era a habilidade do filho. Então vamos mentalizar aqui que através de Esaú vai nascer uma grande nação. Ele era um perito caçador, e a motivação da sua caça era agradar o pai. E vamos ver aqui a última referência que nós encontramos sobre Esaú. E vocês já conhecem essa referência, mas vamos lá. Verso 29. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Então, quando alguém olhava para Esaú, daí para frente, daquele momento em que ele vai vender o direito da sua primogenitura, do seu irmão, e por causa desse ato, ele passa a ser chamado de Edom.
que significa isso? Tá? Se por um lado o irmão mais novo, Jacó, teve o seu nome mudado, e o nome mudado do seu irmão foi o nome que lembrava o pecado do seu irmão, para um nome que vai lembrar o quê? A vitória sobre o pecado. No caso de Esaú é o contrário. Então o nome agora, Edom, lembrava e acentuava a sua queda. Sua queda. Tá. E uma que Edom significa vermelho. Significa vermelho. É a cor do pecado na Bíblia toda. Vermelho. A cor do pecado. Tá? Então vamos lá, é a cor do pecado. Há muita coisa aqui para a gente explorar aqui, tá? Nas tipologias do Antigo Testamento. Mas vamos agora ir um pouco mais além. Edom se forma uma nação. Seus descendentes, seria isso uma nação. Quando nós olhamos para Edom, aí nós vamos para os profetas. Nós vamos para Isaías, nós vamos para Jeremias, nós vamos para Ezequiel, nós vamos para Oséias, nós vamos para Amós, nós vamos para Obadias e nós vamos para Malaquias. O que eles têm em comum em relação a Edom? Todos esses profetas mencionados, eles estão direcionando mensagens contra Edom. Interessante é que quando nós olhamos assim os profetas, Nínive e Obadias, Nínive, Jonas e Obadias, são, aliás, não, são os 3 livros do Antigo Testamento que as mensagens foram enviadas a povos fora de Israel. Jonas, uma mensagem para os ninivitas. Mais tarde, Naum vai direcionar uma mensagem também para os ninivitas. Eles voltam, o arrependimento deles não foi verdadeiro e Deus vai aplicar juízo sobre os ninivitas. E Obadias, que é uma mensagem específica em relação a Edom. Quando nós olhamos isso, irmãos, uma pergunta tem que ser feita: qual é o pecado de Edom? O que Edom fez assim de tão grave que Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel, Amós, Obadias, Malaquias estão direcionando mensagens, e são mensagens assim bem contundentes de Deus trazendo, vamos dizer o seguinte, juízo sobre os edomitas. Abra aí no livro de Amós, Amós capítulo 1. Vamos lá, Oséias, Amós. Vamos ver o verso 11. Por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu o quê?
o seu irmão à espada e baniu toda. Então ele persegue o seu irmão com espada. E se tem uma palavra que não existe aqui nos Edomitas, é misericórdia. Conseguem visualizar aqui o conceito do caçador? Não usa de misericórdia para aquele que ele sai com a espada. E espada é instrumento de morte. Diz aqui: e a sua ira não cessou de despedaçar, retalhar. Então vejam bem, e reteve a sua indignação para sempre. Então, por que Deus está trazendo juízo sobre os edomitas? Nós não vamos aqui usar aqui a linguagem de todos os profetas, mas elas vão nesse aspecto. Vejam também no livro de Obadias. Estão chegando hoje à tarde, vocês vão dar uma olhadinha no livro de Obadias, verso 12. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens. O que é bens? Verdade, mas tem mais coisas, né? Os bens dos filhos de Judá. O que acontece? O irmão, os edomitas, eles no dia da calamidade dos filhos de Judá, eles além de não usarem misericórdia, eles saqueiam os bens dos filhos de Judá. Vamos guardando esses conceitos assim, né? Dentro desses conceitos, nós encontramos aqui, ainda nesse conceito de caça, Jeremias capítulo 16, o verso 16. Então vamos lá, Jeremias capítulo 16, o verso 16. Como é que Deus trabalha em relação aos seus filhos na questão do cativeiro babilônico? O verso 16. Numa linguagem figurativa, vem a invasão de Babilônia. A Babilônia invade Israel. E aí vejam bem: eis que mandarei muitos pescadores do Senhor, os quais os pescarão. Então Deus dizendo a Jeremias: olha, eu vou usar uma nação inimiga, e essa nação vai pescar. Depois enviarei muitos caçadores, os quais caçarão de sobre os montes, de sobre os outeiros, até nas fendas rochas. Esses caçadores, irmãos, eles são peritos que Deus envia. Não existe, vamos dizer, não existe caça difícil. Está entendendo? Não existe caça difícil. São peritos.
E ainda dessa visão, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, Lamentações, o próximo livro. E aí nós vamos ler aqui mais. Então, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, e o verso 52. Aqui o povo que sofre com a ação do cativeiro. Caçaram-me como se eu fosse ave. Os que sem motivo são meus inimigos. Então agora o profeta está dizendo, olha, caçaram-me como se eu fosse uma ave. Dentro desse conceito, irmãos, nós precisamos transportar agora a nossa mente agora da tipologia do Antigo Testamento para os nossos dias. E aí nós perguntamos, para onde Edom aponta? Dentro desse conceito, irmãos, vamos ver a motivação da caça. A caça para Esaú, para Edom, é o que mesmo? Agradar o pai. João capítulo 16, o verso 2. Então, João capítulo 16 e o verso 2. Aqui nós encontramos esse conceito de agradar o pai. O conceito de matar em nome de Deus. Vamos lá. Verso 2. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso o quê? Tributar culto a Deus. Consegue visualizar o conceito da caça? Agradando ao pai? O pai sente prazer quando alguém morre na mão de um desses caçadores. Consegue visualizar isso? Está ficando claro? E o último verso que nós vamos ver, irmãos, esse verso aqui que nós vamos ver, para mim ele definiu assim de uma maneira muito clara a questão da tipologia do Antigo Testamento em relação a Nimrod e Esaú. Abra aí em Salmo 137. Salmo 137. Salmo 137. Esse salmo, ele é um salmo que ele fala do povo de Deus no cativeiro babilônico. É um dos poucos salmos que retrata esse conceito. O verso 1: às margens dos rios de Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, o povo em Babilônia, sentindo saudade de Sião, saudade de Jerusalém, saudade do templo, saudade da pátria. E então veja bem, então eles estão ali dizendo que nos salgueiros que lá havia penduravam as nossas árvores, aquelas árvores que lá existiam, né? Para aqueles os quais nos levaram cativos pediam canções.
e aos nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Esse é o sentido do salmo. Dentro disso aqui, irmãos, o salmista, ele vai agora invocar a maldição de Deus sobre aqueles foram os criadores dessas dificuldades. E aí vejam bem, e dentro disso vejam bem, verso 7: contra os filhos de Edom. Agora aqui há uma referência, agora o salmista está trazendo a tristeza por estar no cativeiro babilônico, mas ele faz uma menção aos filhos de Edom. Então vejam bem: lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a. Então veja bem, no dia da calamidade de Jerusalém, no dia em que Jerusalém sofre um cerco, no dia em que há juízo sobre Jerusalém, no dia em que os caçadores vêm sobre Jerusalém, no dia em que o povo de Deus é caçado como se é caçado uma ave. E aí vejam bem, nesse aspecto, o que acontece? Somos dizendo: Senhor, lembra também de Edom. Não foi só Babilônia, também foi Edom. E aí vem a pergunta: quem é Edom? E o salmista vai responder para nós. Veja então, Salmo 137, verso 8: filha da Babilônia. Então vejam bem, o salmista está dizendo o seguinte: filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz é aquele que te der o pão. Você não usou de misericórdia com teu irmão, e agora feliz é aquele que traz o revide para você. Então vejam bem que Babilônia é aquela que invade o povo de Deus, mas junto com Babilônia está o que? A filha de Babilônia. Irmãos, a Bíblia, ela para mim é muito clara, muito simples. Filha de Babilônia. Quando eu vou lá em Apocalipse 17, o cenário é o mesmo. Está escrito na testa: mãe. A mãe. E se é mãe das meretrizes, é porque tem filhos, obviamente. Só que no Antigo Testamento, o Antigo Testamento quer acentuar para nós que os edomitas vamos dizer assim, é a filha especial. É aquela que compartilha dos desejos da mãe. Se por um lado Nimrod, ele é o mentor da Torre de Babel, Apocalipse capítulo 13, versos de 1 a 10, tem um mentor. Alguém desafiando a Deus, alguém que se opõe a Deus, alguém que se levanta contra Deus, alguém que é hostil a Deus. E Apocalipse 11, 13, capítulo 13, aos versos 11 a 18, é uma referência à filha de Deus. O mesmo espírito. De um lado, Nimrod é valente caçador,
E de outro lado, os edomitas são peritos caçadores. Ambos gostam de caçar. Um grupo caça para desafiar a Deus. O outro grupo caça em nome de Deus. Mas, em suma, seremos caçados. Nas fendas, nas rochas. Não é por acaso que Judas, quando vem com a turba, ele vem com lanternas, tochas, armas, paus, escota. Tocha, tá? Onde puder iluminar, alcançar o povo de Deus. Então, quando nós olhamos os edomitas na palavra de Deus, eles são descritos como pertencentes ao povo de Deus, mas que, no entanto, caíram. Não é isso que nós entendemos na segunda mensagem angélica? Caiu a grande Babilônia. Então ali caiu a grande Babilônia em Apocalipse capítulo 14, verso 8. Não é a queda romana. Ali é bem claro. Ali é o movimento protestante, o movimento de Deus, da reforma protestante, que começou a cair. E que agora, no momento final, se junta com Nimrod para desafiar a Deus. E quem serão as caças? Você. Vão saquear não somente os nossos bens, mas nós seremos caçados como se caçam. Irmãos, esse é o cenário que nós vamos entender na tipologia, na prática, dentro de pouco tempo. Tendo essa visão, irmãos, nós vamos precisar ter uma segurança. E nós vamos ter que aprender algumas coisas. E uma delas, morrer por uma causa. Morrer por uma causa. Só permanecerá fiel quem estiver disposto a morrer por uma causa. Causa de Cristo. Amor pela verdade. Amor por aquilo que Jesus coloca em nossa vida. Que Deus nos ajude a ter esse cenário não amedrontador, mas real, para que nós possamos entender como também Deus vai lidar com seus filhos nessa hora final. Que nós possamos entender que esta torre é uma torre que no mesmo princípio de Nimrod ela está sendo edificada. E podemos dizer que o mesmo Espírito de um Deus Supremo que estava no tempo de Nimrod é o mesmo conceito que está nas sociedades secretas hoje. Eles não combatem a Deus, no sentido sim de que temos que ter uma crença. Temos que ter a crença num Deus Supremo. Só que em muitos lugares esse Deus Supremo precisa ser combatido. Nos bastidores, esse Deus Supremo precisa ser desafiado. Então, quando você olha Apocalipse 18,
é um monumento em desafio à pessoa de Deus. Se por um lado Nimrod queria uma torre, o centro, o império universal, hoje o mesmo propósito é realizado. Juntamos as nossas forças para nós entendermos as causas de uma pandemia, de um meio ambiente ameaçado, com catástrofes, dificuldades climáticas. Então vamos trabalhar em cima dessa torre, desse monumento chamado Babilônia, para nós solucionar os problemas do nosso mundo. Então nós estamos vivendo um cenário no mesmo aspecto que viveu o pós-dilúvio. E que a graça de Cristo, o poder de Deus, vamos ver isso muito aqui, nos ajude a entender o que Deus espera de cada um de nós nos tempos finais. Que Deus abençoe a todos. Bondoso Pai, queremos te agradecer pelo dom da vida, pelo plano da salvação, pelo plano da redenção, e queremos, Senhor, que pela tua graça nós sejamos, Senhor, vitoriosos na sua vida. Salva-nos, Senhor, do teu reino, em Cristo Jesus.